Eu não sei nada de futebol, eu só sei pelas coisas que eu acompanho suas, das suas crônicas e lives, etc. E eu vi que você falou do Cuca, que é o treinador do Corinthians que foi condenado por estupro, né? Isso. Que é uma história de quanto tempo atrás? 36 anos atrás. E aí, você fez várias lives falando muito desse pacto da masculinidade. Sim. Explica um pouco, principalmente naquele abraço que os jogadores dão nele no final, né? A história é que o Corinthians contratou o Cuca, que é um homem condenado por envolvimento em ato sexual sob coerção com uma garota de 13 anos na Suíça. Ele e os amigos dele colocaram uma garota no quarto e ninguém sabe direito o que aconteceu ali, mas a garota acusou eles de violência sexual e houve um processo e investigação e testemunhos, laudos forenses que apontaram esperma no corpo da menina. Ele foi condenado junto com os amigos dele. O Corinthians, que é um clube que se gaba de ser engajado em causas sociais. Militante, democracia. Contratou o Cuca e houve um rebuliço, né? E o Cuca ficou um jogo e pediu para sair. O que eu tenho eu me desesperei para fazer. Quando eu tô desesperada, entende? Eu faço lives, né? Que foi entre os turnos. E agora com essa história. Não é sobre o Cuca essa história. Porque eu vi muitos homens, principalmente, falando: é um absurdo, o Cuca isso, o Cuca aquilo. Essa história não é sobre o Cuca. Ele foi condenado, ele não cumpriu a pena, mas o processo acabou, foi prescrito, essa é a palavra. Uhum. Ele não deve nada à justiça, tá certo? Ele tem o direito de seguir trabalhando. Por que não, né? Você vai o quê? Apedrejar o sujeito para sempre, né? Vingança, punitivismo. Eu sou abolicionista, eu não sou dessa escola. Se a gente ficar olhando para o Cuca, a gente vai deixar de ver todo o resto. Não é sobre o Cuca, é sobre uma sociedade que educa meninos para pegarem mulheres. Vem daí o capital simbólico, erótico, masculino de meninos. E educa meninas para não se deixarem estuprar. Porque se rolar, a culpa é delas. Se rolar, olha, você saiu com essa saia? Você saiu a essa hora, você bebeu você na deu festa? Muita risadinha. Você quis dar um beijo no cara? Você não viu ele tirando a camisinha? A responsabilidade é sempre nossa. Isso vem, menina veste rosa, começa. Menino veste azul, começa. A gente não fala da mesma coisa quando a gente fala de violência sexual. Eles estão falando de uma farra. A gente está falando de morte. Então, começa daí. Começa daí de saída. Então, se a gente olhar só para o Cuca, a gente vai deixar de ver outros tantos que foram acusados ou condenados. Por isso aquele abraço é tão simbólico. Ele não conseguia falar, gente, realmente, estupro é um crime horrível. Ele podia falar genericamente, Tati, ele não precisava falar do que aconteceu em Berna. Ele precisava só reconhecer que a violência sexual tem números de guerra para mulheres na sociedade. Ele precisava se engajar. Eu vou dar aula contra o machismo para esse grupo no Corinthians, eu vou me comprometer a alguma coisa. Ele falou o seguinte: eu não fiz nada, eu não devo desculpas a ninguém. Aí a coisa pegou, entendeu? Então, aí, no final do jogo, do último jogo dele, os jogadores, depois da classificação, correram para abraçar ele. O que os jogadores estavam abraçando? O direito de existir nesse mundo como homens. Essa ideia de masculinidade. A cultura heterossexual masculina é homoafetiva. E muito bom. Eles não querem as nossas ideias, eles querem o nosso corpo. A gente sabe exatamente quando a gente senta para conversar com um homem, ele não está mais ouvindo, ele não está interessado no que a gente tem a dizer, Tati. Ele quer outra coisa da gente. E você acha perigoso falar o homem? Não era melhor dizer alguns homens? Não, porque é isso. Todo mundo precisa se implicar nisso. Eu acho que a cultura heterossexual masculina é assim. Quando a gente encontra um homem que está tentando lutar contra isso e está consciente do que é a cultura heterossexual masculina, é um ganho. É igual a gente falar, sim, eu sou racista, eu tô lutando contra isso. Exatamente, porque eu acho muito curioso quando eu encontro um homem e ele fala assim, eu não sou machista. Cara, como que você não é se eu sou? Se eu sou? Mesmo. Eu acho muito engraçado também quando eu encontro um homem e ele fala assim, mas nem todo homem.
A gente está no meio de um discurso sobre o que é ser mulher nesse mundo, como os homens se comportam, ele fala nem todo homem. O que esse cara está dizendo quando ele fala a frase nem todo homem faz isso? Ele está dizendo assim, eu não faço isso. Cara, não é sobre você. Resiste à tentação de falar como você é bacana num mundo que não é bacana. Se você não é esse cara, ótimo, bom para você. Mas o assunto agora não é você, é a gente. É o que as mulheres sofrem. Cala, para. E aí entra aquela coisa da mulher que fala demais, porque mulher que fala incomoda, né? Sim, porque eles não estão comparando uma mulher que fala demais ao que fala um homem. Eles estão comparando ao silenciamento de séculos. Aí parece que a gente está falando muito mesmo. Porque as pessoas que eu conheço que mais falam são homens. Meu pai, eu só descobri recentemente a quantidade de machismo que havia no relacionamento dele com a minha mãe, porque eu achei uns cadernos que a minha mãe escreveu quando eu era adolescente. E tá tudo ali. Sabe? Ela contando da vida com ele. Do dia a dia. Não é nada assim. Ele nunca nem chegou perto de bater nela. Ele não gritava. Mas eram coisas... É a minúcia. Ela falando assim, ele hoje não me deu dinheiro para fazer supermercado. Ele ontem pediu a nota da lavanderia. Para ver quanto ela tinha gastado. Para ver se ela não tava... E ele, um cara que não deixou ela trabalhar. Ela queria trabalhar. Ela tinha intenções intelectuais, assim, queria ter estudado mais. Então, assim, o caderno, Tati, escrito, eu chorei muito quando eu vi, porque é escrito por uma escritora. Aquilo não é uma dona de casa que nunca... É uma escritora que nunca teve ambições. Eu acho que ela nem sabe que ela poderia ter sido isso. Não passa pela cabeça dela. Você falou pra ela? Falei, mãe, você entende que tem machismo aqui? Não, a vida era assim. Mas te fazia sofrer. Homem da época. Um dia que era o meu irmão, acho que estava num hospital, e ela descreveu o comportamento do meu pai nessa hora, ela descreve o hospital, a luz do hospital, é literatura o que ela fez. Nem foi dada a chance a ela. Ela chegou a trabalhar? Ela trabalhou como produtora, mas ele foi lá um dia tirar ela do trabalho, falar, as crianças estão em casa sozinhas. O que você está fazendo aqui? Ele arrancou ela do trabalho. Um homem, se você visse meu pai... Um homem doce. Você fez um vídeo maravilhoso falando os homens precisam aprender a ser homens nesse mundo. O que é ser homem nesse mundo? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque a ideia de masculinidade é construída sobre a naturalização da violência. Né? Ser homem para eles hoje é você ser violento, é você poder chutar uma porta, não levar desaforo para casa. Isso é muito importante para eles, né? Não levo desaforo para casa. A minha mulher. Teve um jogador do Corinthians que foi acusado de ser machista. Ele falou: como eu posso ser machista? Eu tenho uma filha e uma mulher. É tipo uma estupidez. Eu vi aquele Paulinho do São Paulo? Não, que é comentarista. Pedrinho. Que você falou que ele vou achar aqui. Eu falei que esse pacto da masculinidade, ele é considerado macho alfa. Macho dominante. E aí ele fez um vídeo falando, me chamou de macho dominante, eu não sei nem o que é isso. Exato. Eu achei maravilhoso. Ele com o braço desse tamanho, falando daquele jeito. Não, ele falou... Eu tenho família, eu nem sei o que é ser macho dominante. Essa frase é de um macho dominante. Exatamente. Sabe, eu tenho mulher e tenho filho, então eu não sou machista. Não faz nenhum sentido cognitivo essa frase. É tipo eu tenho amigo preto. Né? Então eu não sou racista. Não faz, sabe? Então é um universo que acentua esse lado estúpido da masculinidade. O que seria ser homem, não é? Ser gentil, ouvir, ser amável, se deixar atravessar por sentimentos, não ser um analfabeto emocional e buscar compreensão do que está sentindo. Chorar, fraquejar, ser vulnerável. Só que aí você aproxima o que é ser homem do que é ser mulher. E eles se constroem na negativa. Qual?